sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir. E um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras o modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como a estrada ao luar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz, cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador. We are we are we are Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. We are
queridos amigos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Queremos agradecer, primeiro, a todos aqueles que colaboraram com os nossos gêneros alimentícios e através também de depósitos em nossa conta. É sempre através dessa generosidade, né, desses corações, que nós conseguimos distribuir os gêneros para as nossas famílias assistidas. Ontem nós tivemos mais uma distribuição e todos os gêneros foram incluídos na bolsa e foi feita a distribuição graças a esses corações amigos que colaboraram conosco durante todo o decorrer de 2020. Iniciamos o ano com muitas expectativas, mas com certeza com muitas esperanças nesses corações que continuam colaborando, acreditando no nosso trabalho. E é por isso que agradecemos essa confiança, né, que depositam em nós. Foram distribuídas as bolsas e, graças a Deus, através dessa generosidade, desses corações amigos, é que conseguimos dar conta desse nosso compromisso. Hoje nós teremos no estudo do Livro dos Espíritos a nossa companheira Inês Maria, trazendo as questões 549 e 550. Em seguida, a Miriam Batista vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, questões de 11 a 17. Então, que as nossas companheiras, né, Inês Maria e Miriam Batista, possam, com certeza, trazer, a gente não tem dúvida, né, desses estudos que elas fazem com tanto carinho, para que a gente possa, a cada dia, fazer reflexões importantes em torno da doutrina espírita que tanto nos consola. Tem outra coisa importante. Não esqueçam que, ao final de nossa reunião, nós teremos o GEAL. Chamem as crianças, né, para que elas possam participar das atividades tão carinhosamente realizadas por nossas evangelizadoras. Então, os nossos pequeninos são sempre presenteados ao final da reunião com as atividades que são transmitidas para eles com muito carinho, né? Vamos aproveitar. Que possamos ter um domingo de paz, um domingo de alegria junto aos nossos familiares. E que Jesus abençoe a cada coração. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretiza entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual acontece na conversa de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo.
Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir, sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída, a contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Bom dia a todos, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesta manhã de estudos, mais uma vez. Então vamos conversar com Deus. Querido Deus, Pai amoroso, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais dessa oportunidade de estudos e união nesta casa, expandida até os nossos lares, onde juntos, Senhor, aprendemos as tuas leis. Estamos agora unidos em pensamentos e em coração para te pedir, Senhor, o apoio de teus mensageiros com as suas vibrações de paz e harmonia nas tarefas que vamos aqui realizar. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão e estudos. É com muita alegria e com bom ânimo que estamos aqui pedindo a tua permissão para iniciar a reunião desta manhã, confiantes na tua bênção, na presença de Jesus, nos trabalhadores da casa de Miguel que sustentam os trabalhos desta casa. Te damos graças e iniciamos os trabalhos desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Trago aqui para a nossa reflexão o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e o assunto é pactos, nas questões 549 e 550. Vamos então conversar um pouco a esse respeito. Bem, para falarmos sobre pacto, é interessante a gente pensar, o que é um pacto. E aí lá no nosso dicionário temos a definição de pacto: acordo realizado entre duas ou mais pessoas. Então está se falando de um acordo, de um aceite, de algo que foi proposto e que recebeu a concordância dos envolvidos. Então temos um círculo aqui para ilustrar a situação do pacto. É alguém que dá, alguém que recebe. Esse alguém que recebe retribui a quem deu, formando assim um círculo ou um circuito, de interdependência. Difícil muitas vezes ser quebrado, porque se trata de afinidade de interesses, afinidade de sentimentos, propósitos, pontos de vista, para que ocorra esse acordo. E principalmente a afinidade. Sem ela não há nenhum tipo de acordo, porque a afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Então essa sintonia que se estabelece é em virtude da atração, em virtude da simpatia, que então passa a vigorar entre essas pessoas que têm afinidade.
ou vamos dizer, esses espíritos que têm a afinidade para estarem neste consórcio. E a partir do pensamento é que nos consorciamos, nos sintonizamos com outros irmãos de iguais interesses. Porque, o pensamento é uma linguagem que nos faz sintonizarmos com irmãos encarnados e desencarnados, é uma linguagem universal, carrega nossas emanações energéticas, fluídicas, as vibrações que acessam as outras mentes. Então, de acordo com a afinidade, acessa essa, não acessa aquela mente. Então, a nossa sintonia também, ela reflete a nossa moralidade, que diz respeito ao nosso grau de evolução. Então, temos aqui o pensamento como a manifestação do espírito para elaborar essas vibrações, e estas chegam até aos outros espíritos sintonizados por afinidades com esses interesses. É importante que a gente lembre sempre disso, Para que haja um pacto, um acordo, um consórcio, uma aproximação, há de haver um chamado, um aceite e uma sustentação de ideias, de comportamentos e de sentimentos para que ele então se dê. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a pergunta 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Então, apontando aqui que temos em nós uma natureza má que se associa a outros espíritos também imperfeitos de natureza má. Sabemos que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal, como diz na pergunta 466, para testar a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Porque podemos escolher. Esse consórcio, esse pacto, ele se dá por essas ideias cultivadas, por esses pensamentos recorrentes na prática do mal. Da mesma forma que se tivermos pensamentos benfazejos, ordeiros, benéficos, também receberemos a assistência de amigos espirituais, sempre a nos orientar para o bem. Então, sofremos influência, fazemos influência nos dois planos da vida, temos em nós ainda o mal porque somos espíritos imperfeitos e recebemos a assessoria de espíritos imperfeitos quando desejamos praticar o mal. E continuando ainda sobre a resposta à questão 549, os espíritos ainda nos esclarecem. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e para te ajudar. Querem que tu os sirvas em teus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Então, quando chamamos um espírito inferior para uma ação maléfica, criamos aí então um consórcio onde um auxilia o outro, onde um ajuda o outro na sua intenção ao mal. No entanto, aquele que está para receber essa ação de pensamentos, essas radiações mentais, ele pode estar isento de qualquer coisa nesse sentido, se ele estiver numa outra sintonia, numa outra vibração, se ele estiver acessando, por exemplo, o amparo da espiritualidade, se ele estiver em prece, se ele estiver num trabalho do bem focado e recebendo também as intuições dos espíritos benfazejos. Então, essa ação maléfica, ela vai ter um impacto de acordo também com a sintonia desse companheiro.
Então não é toda a ação má que vai ter o seu êxito, porque Deus tem o controle disso tudo e cada um de nós tem o livre-arbítrio para estar na sintonia que escolher. Então, muitas vezes, nós vemos criaturas que são bombardeadas, né, com tanta calúnia, com tanta perturbação, né, dos familiares, de vizinhos, e ela continua plena, neutra, pacífica, porque ela está administrando essas vibrações que lhe chegam, não estão causando o prejuízo a ela. Elas estão como que um escudo a protegê-las, muitas vezes pelo comportamento moral, pela moralidade, né, que elas já desenvolveram e pelo comportamento benéfico associado, né, a espíritos também que tudo auxiliam para o bem. Então, são situações que nós comumente observamos também, né? Não estamos desamparados. Então, não é todo o mal que eu desejo que vai alcançar o meu suposto inimigo ou desafeto. É necessário que ele esteja também nessa mesma sintonia, que ele conheça desse sentimento, né? Para que ele possa também ser acessado. E os espíritos dizem assim: aquele que quer cometer uma ação má, chama por isso mesmo em seu auxílio maus espíritos. É então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a eles, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisso. Então, a gente já observa aqui um pacto numa relação de interdependência, né? Porque um precisa do outro para realizar aquela ação maléfica. Então, nesse consórcio, sabemos que para a influência má se concretizar, a ação propriamente dita depende do nosso aceite. Então, meus irmãos, a decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não fazer tal atitude. E Deus permite essas situações para que a gente aprenda, para que a gente vivencie e escolha conscientemente fazer o bem, para que a gente também passe a se autoavaliar, percebendo que tipo de influência estamos recebendo para agirmos de tal e qual forma. Não é mesmo? Aonde vai nos levar essa relação? Fica claro para a gente, né? Que essa relação vai nos levar a um retrocesso, a um atraso na nossa caminhada, não é mesmo? Vamos caminhar um pouco mais. No comentário de Kardec, ele nos diz o seguinte, que a dependência que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações existentes entre eles. O pacto, no sentido vulgar atribuído a esta palavra, é uma alegoria representando uma natureza má que simpatiza com espíritos malfazejos. Então, de novo aqui, Kardec nos explicando que nós nos aproximamos porque temos a mesma sintonia. Somos imperfeitos, carregamos o mal, e quando decidimos usar esse mal, nós pedimos ajuda a outros espíritos que também são maus, para que façamos uma ação com êxito em alguém ou alguma coisa, né? Então, essa relação pode criar essa dependência, porque precisamos que um espírito mau potencialize o mal que há em nós. Achamos que o nosso pensamento, a nossa ação não é suficiente, aí rogamos o amparo para que aquilo seja mais potente, mais avassalador para um outro irmão, muitas vezes desavisado. Então precisamos, né, repensar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que não estejamos assim nos consorciando com um irmão inferior a esse ponto
né, de nos causar também o mal, porque essa relação trará mal para os dois lados, não só aqui no plano físico, mas principalmente no plano espiritual, porque ambos terão atrasado o seu caminhar evolutivo. Na questão 550, Kardec pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? E os espíritos respondem: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Então, trata-se aqui de uma rebeldia que agrava a nossa condição porque desobedecemos a lei de Deus, a lei de progresso, a lei de amor, em que nos coloca frente a muitas adversidades que precisamos para aprender a lidar com elas, a avançarmos na direção da nossa evolução. Então, saímos do caminho que estávamos para avançar e pegamos um atalho que muitas vezes as suas consequências vão nos deixar presos num labirinto de idas e vindas incansáveis e cruéis, até que cheguemos então à nossa consciência de encontrar o caminho de volta à luz, que é o entendimento. Então, dessa maneira, nós precisamos sempre refletirmos quando formos tomar uma atitude, dizer uma palavra, elevar um pensamento. Não só naquilo que estamos ali plasmando naquele momento, mas principalmente na consequência daquilo que estamos pensando, agindo, induzindo alguém. O tempo todo temos de ter essa consciência que somos espíritos imortais e que viemos para progredir. E um passo que damos para o lado errado pode nos acarretar anos, séculos, para nós refazermos e retomarmos a caminhada. Ainda na resposta da questão 550, temos uma parte do texto que nos traz: isto não quer dizer que pela sua alma esteja para sempre condenada à desgraça, mas já que, em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra, o que houver tido de alegria na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Isso quer dizer que nós podemos mudar o nosso comportamento e fazer novas escolhas a qualquer momento que tomemos consciência das consequências dos nossos atos. Tanto aqui como no plano espiritual, à medida que vamos avançando, nós vamos observando as ações que temos e vamos então refazendo por outras mais acertadas, mais coerentes com os aprendizados que vamos tendo. É muito importante que a gente lembre que Deus é misericordioso conosco, que temos o amparo da espiritualidade, que teremos novas oportunidades reencarnatórias, mas que tem um trabalho que é só nosso. É o trabalho da reavaliação, é o trabalho do avanço nas escolhas melhores, nas escolhas com consciência do dever a ser cumprido em relação a nós, ao próximo e a Deus. E sabemos que aquilo que deixamos de completar, teremos de completar lá na frente. Então, isso será acrescido dos juros, isso é, das consequências das nossas ações para conosco e para com o próximo. E tudo isso terá de ser refeito. Estamos no finalzinho da resposta à questão 550. E os espíritos nos dizem: pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros,
há entre estes e ele um pacto tático que o conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos se estiver vontade firme. Então, podemos, mesmo imperfeitos, procurarmos cada vez mais rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos e sair desse lugar e cortar essa associação, porque temos escolha, porque temos o livre-arbítrio, podemos nos associarmos a espíritos bons, aos espíritos benevolentes, aos espíritos benfazejos para nos auxiliar, né? Eu gostaria de trazer aqui a questão 469 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta é a seguinte: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então é possível que nós quebremos esse círculo de dependência por interesses outros que não seja o cumprimento da nossa missão, da nossa tarefa no lugar que Deus nos colocou. Então, quando precisarmos de auxílio, devemos pedir, né? E como disse assim, é fácil romper, se tiver a vontade firme. E aí na questão 909 e 910 do Livro dos Espíritos, diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. É para a gente refletir, né? Na 910 diz assim: pode o homem achar nos espíritos assistência para triunfar de suas paixões? E os espíritos respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, da mesma forma que nós podemos nos consorciarmos com espíritos maus, podemos também com os espíritos bons pedir força, resignação para o cumprimento da tarefa que temos aqui a desenvolver, para que estejam aos nossos lados, nos amparando, nos intuindo ao bem sempre. E isso sim é um bom consórcio. Ao final desse estudo, né, nós percebemos que somos influenciados, que influenciamos, encarnados e desencarnados. E fica bem claro que os espíritos maus podem se juntar aos homens maus para a prática do mal, mas que todo mal pode ser neutralizado com o bem e a confiança em Deus. Temos no Evangelho um roteiro seguro para o nosso bem viver, e em Jesus um modelo para amar, perdoar e trabalhar pelo bem de todos. E a prece é de grande ajuda nesses momentos, né? Pois é através dela que Deus nos envia os espíritos bons para o nosso amparo. Sem esquecer que temos sempre ao nosso lado o nosso guardião, sendo necessário que sintonizemos com ele. Esta é a nossa parte. Procurá-lo, acessá-lo pelo pensamento, rogando o auxílio. Então, meus irmãos, que nós possamos manter o estudo do Evangelho para fortalecer o nosso ânimo e praticá-lo, principalmente, praticá-los nas nossas ações diárias, nas nossas escolhas diárias, para que possamos avançar conscientes, né? Possamos avançar sabedores, né, dessa nossa responsabilidade, que é crescer, que é aprender, porque o nosso modelo é Jesus. Então, se achamos que ainda estamos muito distantes dele, precisamos intensificar a nossa tarefa de autoavaliação e de busca por essa perfeição, aos poucos, nas pequenas ações. E era isso que eu gostaria de deixar para vocês na manhã de hoje. Que todos nós possamos aproveitar essas reflexões deste estudo. Um bom domingo a todos.
Bom dia, gente amiga. Espero que estejam com saúde, imersos em muita paz nesta linda manhã. Hoje, o ponto que nos cabe do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e os itens que nós vamos estudar, de 11 a 17, nos falam dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos refletir sobre isso. O item 11 do nosso estudo é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11 e 29 e 30. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, para que nós possamos começar a refletir nessas mensagens, nessa mensagem que estamos agora lendo e nas outras que estão no nosso ponto de hoje, é primordial que nós saibamos o que é escândalo. A que Jesus estava se referindo quando ele disse ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ao mesmo tempo dizia, é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem, através de quem esses escândalos venham. Então precisamos compreender direitinho o que é isso, né? Escândalo, segundo Haroldo Dutra Dias, em sua tradução do Novo Testamento, significa pedra de tropeço. É o erro. É o que está fora da lei de Deus. Então, pedra de tropeço por quê? Porque é aquela situação em que a gente tropeça e cai. Algumas religiões vão chamar de pecado. No item 12, o Evangelho nos esclarece o seguinte. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo é o erro, é essa pedra de tropeço em que nós tropeçamos e caímos, é o afastamento da lei de Deus. Então, é quando nós agimos fora da lei. Quando nós agimos através dos nossos vícios. Quando nós nos afastamos do que a lei diz que é correto. Para nós, escândalo é algo que repercute, né? Nós falamos assim, nossa, que escândalo, quando nós sabemos de alguma coisa que outra pessoa fez. Então, quando esse afastamento da lei de Deus, esse resultado do mal moral, ele chega ao conhecimento de outras pessoas, seja um número maior ou menor de pessoas, e afeta a consciência de outrem, ou seja, escandaliza as outras pessoas, nós costumamos dizer que é um escândalo. Só que aqui, Jesus, ele coloca o escândalo, e é o que o Evangelho nos esclarece, de uma forma muito mais geral. Não necessariamente o que vem a público, mas o que fica encoberto.
o que fazemos que está fora das leis de Deus e que fica encoberto, só nós sabemos. E é por isso que ele fala aos escribas e fariseus, nessa passagem que está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por quê? O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que atua, um ator que usa uma máscara para passar para o público um personagem. Então, ele fala, Jesus, desse culto à aparência. As aparências de virtude que, na verdade, não tem virtude nenhuma. Então, por isso que ele diz que são como sepulcros caiados, que por fora são formosos, mas por dentro carregam podridão, imundície. Isso acontece por quê? Porque cometem os escândalos ficam ocultos, os erros que cometem, e passam para a coletividade uma aparência de virtude, de pessoas corretas, a ponto até de se sentirem superiores, de se sentirem no direito, de chamarem a atenção de outros, muitas vezes que cometem os mesmos erros que eles, mas o erro do outro veio a público, o deles não. E o que acontece quando se toma esse tipo de estratégia de vida? Na verdade, não se modifica, não é? Porque momentaneamente eu sou visto pela comunidade em que estou como uma pessoa virtuosa, continuo me comprazendo no erro, que me traz vantagens, prazeres momentâneos, vou me afundando neles, mantenho a aparência e não me modifico. E a pessoa mais prejudicada com tudo isso sou eu. Porque eu acredito que estou enganando aos outros, mas não engano a mim mesmo e principalmente a Deus. Então vou cometendo esses escândalos e em algum momento eu vou ter que consertar tudo isso, eu vou ter que trabalhar em cima dessas situações para progredir, porque o progresso é lei. No item 14, o Evangelho nos traz o seguinte: é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. E assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Precisamos compreender bem essa passagem. É necessário que o escândalo venha. Hoje nós compreendemos que o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Nenhum de nós aqui, por volta de 1 ano,
levantou e saiu andando de forma segura, de forma firme. Nós caímos, nós precisamos de ajuda, nós levantamos várias vezes. Então, errar faz parte do processo. O erro, ele serve para quê? Para que nós percebamos que não é daquela forma que se faz. Deus, ele é tão misericordioso que ele utiliza os nossos erros, os nossos enganos, os nossos equívocos em prol de nós mesmos, para que nós possamos aprender com isso. Então, quando nós vamos progredindo, o contato com o erro do outro, da coletividade, e muitas vezes com os nossos próprios, já vai nos causando um mal-estar. Então, quando eu compreendo e eu cometo um erro, eu já me sinto mal. Quando eu vejo o outro cometendo esse erro, já gera um desconforto. E aí, como sociedade, nós fizemos leis para coibir, para punir esses erros que antes passariam despercebidos. E porque já compreendemos, né, os inconvenientes que essas atitudes trazem. Já não nos cabem mais. Não há para essas atitudes nenhuma desculpa, vamos dizer assim, não é? A gente já olha e diz assim, não é possível mais que isso aconteça. Mas, e é importante frisar, Deus não necessita das nossas ações mais para educar a humanidade. Ele as utiliza, não necessita delas. Então, pensar que é necessário que haja o mal para que nós possamos chegar ao bem não é correto. Nós podemos caminhar de outras formas mais leves e mais seguras. Caminhamos desta forma porque somos assim. Ainda erramos. Ainda estamos imersos nesse processo de domar as nossas más inclinações. Mas o mal nunca é necessário. E se errarmos, o que nos cabe? Aprender com aquele erro e fazer diferente. Vejamos o item 15. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Uma pausa aqui. Nós já vimos que o mal não é necessário, que Deus se utiliza dele, porque ele transforma, por sabedoria e misericórdia divina, os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos escândalos em material de aprendizado para nós mesmos, a fim de que possamos progredir. E ele faz isso por quê? Porque ele não julga inútil cuidar de nos melhorar. Ele acredita em nós porque sabe que nós temos uma destinação que é o progresso, que é a luz, que é nos melhorarmos cada vez mais. Então ele faz investimentos contínuos na nossa melhoria. Nós precisamos corresponder a isso. Continuando. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. Mais uma pausa. À medida que nos melhorarmos,
que o mal já não estiver mais em nosso meio, Deus não terá que se utilizar desse mal para nos reeducar, porque não terá esse material no nosso meio. Nós já teremos melhorado e vamos aprender de outras formas. Então, não, né? O mal não durará para sempre, o mal não é necessário e há muitas formas. O amor é uma delas para nós progredirmos e aprendermos a ser melhores. Continuando. Mas ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Nós sabemos que há uma progressão nos mundos habitados. Nós, por exemplo, já fomos mundo primitivo, estamos na categoria de expiação e prova, passando para a regeneração e daí nós iremos avançando, subindo nessa escala. À medida que um mundo progride por quê? Porque a humanidade que o habita progride, alguns que ali estão, que não alcançam esse progresso geral, eles são retirados daquele meio e vão para outros mundos um pouco menos adiantados por bondade divina para que possam ali fazer a sua caminhada, continuar a sua caminhada. Então, é triste por um lado, porque, por exemplo, né? Se isso acontecesse comigo, a Terra ela chega num ponto tal de progresso e eu, Miriam, não consigo alcançar. Eu vou ser levada por Deus para um outro mundo de expiação e provas, por exemplo, onde eu possa continuar a minha caminhada. Mas aqueles afetos que estiveram comigo na caminhada aqui durante muito tempo, aqueles espíritos que caminharam comigo, vão continuar na Terra. Eles vão continuar progredindo ali. Nada impede que eu possa, no outro orbe em que for colocada, progredir tanto que eu tenha capacidade de retornar depois, não é? Mas eu ficarei momentaneamente separada daquelas pessoas a quem amo, que me amam. No entanto, o que a gente deve guardar no coração é que tudo que for feito por Deus é para nós, é para a nossa melhoria. Então, onde quer que Ele nos coloca no lugar que pode proporcionar o nosso progresso, que nos dará condições de nós termos experiências que nos reeduquem, sempre para melhor. No item 16, nós lemos o seguinte: mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servia de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então vamos dar um exemplo prático. Imagine que alguém reencarne e traga no seu planejamento reencarnatório que em dado momento de sua existência ele vai perder o braço. Ele necessita experienciar a sobrevivência naquela encarnação sem um braço. E aí, uma outra pessoa senta-se ao volante do seu veículo e é uma pessoa que desrespeita as leis de trânsito,
que normalmente anda acima do limite de velocidade, que é uma pessoa que não se preocupa com as outras pessoas, que dirige muitas vezes depois de ingerir bebida alcoólica, que talvez não tenha carteira de habilitação e toma o veículo assim mesmo. Ou seja, uma pessoa que está em erro ao volante. Então, aquela pessoa vai dirigindo e, em dado momento, encontra com aquele outro ser humano, o colhe na via pública e dessa colisão ele vem a perder o braço. O motorista do veículo estava a serviço da justiça divina, a serviço de Deus? Não. Ele foi utilizado naquele momento para que o planejamento do outro se concretizasse. Porque nós vimos que Deus, ele utiliza as nossas atitudes menos felizes em prol de nós mesmos. No entanto, o outro poderia perder o braço em muitas outras circunstâncias que não precisasse ser aquela colisão. Então, o motorista, ele é aquele por quem o escândalo veio. Por estar numa situação errada, na qual ele foi colocado pela sua invigilância, pelas questões morais que ainda não resolveu no seu interior. Então, ele vai responder diante das leis dos homens e diante das leis de Deus pelo que ele fez. Porque ninguém, e isso nós precisamos ter bem claro para nós, ninguém tem como tarefa, tem como missão, tem como trabalho o mal, o erro. Sempre que temos uma tarefa, um trabalho, uma missão, é para o bem. E ela está alicerçada, baseada, totalmente envolta no bem. Se eu estou em erro, eu estou longe das leis de Deus. Retomando o item 11, nós lemos assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. O item 17 nos esclarece: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Jesus, ele não está nos estimulando a arrancarmos fora o pé, a mão ou o olho. Não é isso. Ele não está nos estimulando a automutilação, muito longe disso. Até porque ele sabe que, por exemplo, o ser humano que tem a tendência a subtrair o que é do outro, não é arrancando a mão que essa tendência ela vai ser modificada, porque a tendência está no espírito. Então não é isso. Jesus está nos estimulando a modificarmos em nós, através do autoconhecimento e dos esforços íntimos, toda a tendência para o mal, toda a causa de escândalo. No entanto, no item 11, quando ele fala de entrar na vida sem
um pé, uma mão ou um olho é melhor do que darmos ensejo ao mal, nós vamos ver isso um pouquinho melhor agora em 2 casos que André Luiz nos traz do livro Missionários da Luz. André Luiz está no local onde as reencarnações são planejadas, junto a um trabalhador chamado Manassés, quando chega um irmão que está em processo de planejamento da sua reencarnação e se desenrola o seguinte diálogo. Esse senhor diz o seguinte: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Outra irmã se acercou de nós, continua André Luiz em seu relato, procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado, surpreso. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. E aqui nós podemos entender, quando Jesus diz que é melhor entrar na vida sem um olho, sem uma perna, sem a beleza física, com determinadas limitações, porque quando nós estamos fazendo um planejamento reencarnatório, esse planejamento é para dar certo. E aí nós procuramos nos forrar a tudo aquilo que seja a causa de escândalo, de queda, de erro na nossa trajetória. E aqui fica uma advertência. Não vamos agora olhar para as pessoas e tentar adivinhar por que tem isso, por que não tem aquilo, por que seu corpo físico é de tal forma, porque nós não vamos conseguir. E seria uma atitude preconceituosa de nossa parte. Nós não sabemos nem de nós mesmos em totalidade, ou melhor, nós vemos a ponta do iceberg das nossas circunstâncias. Não teríamos como saber do outro. O que nós precisamos compreender é que quando nós reencarnamos, nós trazemos todas as possibilidades para nos desenvolvermos da melhor forma possível nessa encarnação. Então, o que cabe a nós? Buscarmos diminuir ao máximo os nossos erros. Como nós vimos desde o início, o erro faz parte do processo,
sim, permanecer nele não. Então, que toda causa de escândalo, toda pedra de tropeço, ela seja removida do nosso caminho. E se mesmo assim nós tropeçarmos, que não tropecemos de novo naquela pedra. Que façamos o nosso dever de casa, a nossa reforma com Jesus para melhorarmos cada vez mais. E encerramos com o item 17, que nos diz o seguinte: que Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Então, Jesus, o nosso modelo e guia, nosso maior e melhor exemplo, ele sempre nos traz, através de alegorias, ensinamentos muito profundos. E o Espiritismo nos auxilia a retirar o véu da letra para que possamos compreender, como fizemos agora há pouco, quando entendemos o que Jesus quis dizer para nós, quando disse que era melhor entrar na vida sem um pé, sem uma mão, sem um olho. Então, que façamos dessa pesquisa, desse estudo sério, um hábito. Que jamais fiquemos na superficialidade dos ensinamentos do Mestre. E quanto mais nos aprofundarmos em seus ensinamentos, mais ricos estaremos de conhecimento para poder transitar por essa encarnação na qual estamos. O Evangelho, ele é bússola, ele é luz que vai iluminar e trazer felicidade à nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de paz, mergulhada no bem, no melhor, de muita saúde. Nesse momento em que encerramos a nossa manhã de estudos, em que estivemos de mentes e corações entrelaçados, estudando o Teu Evangelho, Jesus, e também os ensinamentos dos Espíritos, queremos Te agradecer por todo o apoio, por todo o amparo, por todo o estímulo, por todo o amor que o Senhor nos dedica o tempo inteiro. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. E essa certeza nos aquece o coração. Mas também queremos Te pedir, Senhor, o Teu socorro nesse desafio coletivo que, como humanidade, nós estamos vivendo, nesse momento em que necessitamos desenvolver novos hábitos, novas atitudes em prol do bem comum. Te pedimos, Senhor, forças para que façamos o que é correto para todos, coragem para agirmos no bem cada vez mais, para que possamos colocar em prática todo o aprendizado que nós já tivemos e unidos em uma corrente de luz junto a Ti, enviamos, Senhor, forças para todos aqueles que nesse momento trazem o coração enlutado, para aqueles que estão debilitados fisicamente, estão adoecidos, para aqueles que trazem a alma adoecida, triste, angustiada, para aqueles que estão fisicamente sozinhos, para aqueles que necessitam do pão do corpo para sobreviver.
que possamos envolvê-los, Senhor, em força e coragem, para junto às tuas equipes que estão sempre trabalhando, podermos alimentar esses irmãos com esperança. E que nós também, de nossa parte, como cartas vivas do teu Evangelho, levemos, por onde quer que passemos, a tua mensagem, seja de que forma for, levando luz, paz, esperança, concórdia a todos os irmãos que cruzarem conosco. Abençoa-nos as intenções, Senhor, e permite-nos dar por encerrada essa manhã tão feliz de união fraternal, com o propósito de nos melhorarmos através do estudo. Muito obrigada por tudo. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Pra que toda manhã venha nos brindar com o orvalho e seus raios de luz. É preciso esforço para superar qualquer sombra que se faça em mim. Para que eu veja toda boa nova, caminho de amor sem fim. Nova alvorada, passos na estrada, eu novo em mim. Sei que vou contar com sua mão, irmão. Toda escolha mete em nova direção, de olhar e ver, de ouvir e crer, de sentir e perceber. Pra andar descalço, pra voar mais alto, ser feliz com Deus em mim. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre
Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papia, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltita, 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu. Me
fez também. Nosso Pai do céu me fez também. Nosso Pai do céu. A mensagem de hoje é do livro Psil, de Adenilson Salles. Todas as escolhas têm perdas, umas maiores, outras menores. A vida é o resultado de todas as escolhas. Podemos escolher o que desejarmos, mas seremos sempre responsáveis pelos resultados. As escolhas são espelhos nos quais nos mostramos como somos. Escolher é revelar tendências, gostos e desejos. A vida é feita de escolhas. Optar por não escolher já é uma escolha. Ninguém é culpado, somos todos responsáveis pela vida que temos. Essa mensagem nos faz refletir sobre a liberdade que temos de escolher uma atitude, um pensamento, de seguir um determinado caminho ou evitá-lo. Nós somos livres para semear e colher o que foi plantado. Somos construtores da nossa própria felicidade ou sofrimento. O nosso futuro é construído através das nossas escolhas diárias. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E vamos lembrar que o conhecimento de Deus está dentro de cada um de nós, e somente nós saberemos o que é bom ou ruim para a nossa evolução. E é através dessa liberdade que Deus nos dá a oportunidade de progredir. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora fazer a nossa prece. Deus, Pai amoroso de infinita bondade, te agradecemos essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre teus ensinamentos, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, assim como nossos amigos espirituais, nos intuindo e nos ajudando, para que possamos aproveitar ao máximo cada lição ensinada. Nos abençoe, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! Como vocês estão? No encontro passado, nós falamos sobre o tema Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. Vimos que Deus nos ama tanto que nos cerca de pessoas e situações que nos auxiliam, nos permitindo também auxiliá-las, formando assim uma grande rede de apoio mútuo. Um livro que nos chega, uma conversa com um amigo, uma boa ação, um estudo que assistimos,
São muitas as formas. Hoje, o nosso tema é uma pergunta bem interessante que vai nos levar a uma reflexão. Deus pune? Será que o nosso Pai, que é misericordioso, soberanamente justo e bom, como relata o Livro dos Espíritos, e que a sua lei é de justiça, mas também de amor e caridade, faria isso com a gente? Nos puniria? Ou o que nos acontece são as consequências dos nossos atos e oportunidades para que possamos evoluir e nos tornarmos assim seres melhores. O que vocês acham? Vamos ao estudo? O serviço da perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a se recolher à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, lhe mostrando alguns formosos vasos da sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim, tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Oi! Vocês gostaram do vídeo que acabamos de ver? O serviço da perfeição? Muito lindo, não é? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Estão vendo esse senhor? Ele é um oleiro. Oleiro é aquele que faz ou vende objetos de cerâmica, que trabalha em olaria, fábrica. Vocês sabiam? No Livro dos Espíritos, questão 674, diz que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. De tanto trabalhar, ele ficou muito doente, tendo que ficar em casa para recobrar a saúde, e acabou ficando em mais dificuldades. Na questão 676 do Livro dos Espíritos, diz que o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem, que todos temos que trabalhar. Esse senhor oleiro, ele morava sozinho, e a família morava muito distante, parecendo não se lembrar dele, aumentando ainda mais as suas dificuldades. Ele então passou a viver da caridade alheia. Um dia, quando estava a pedir nas ruas,
Ele caiu e se machucou, quebrou a perna. Dói muito, não é? Só quem já quebrou uma perna sabe o quanto dói. E aí ele teve que ficar de repouso na cama. E quando estamos em dificuldades como esse senhor, vamos ao médico e recorremos também a Deus, nosso Pai. Ele então fez uma prece bem sentida, com muita fé, para que ele o ajudasse nesse momento tão difícil. Fez a prece e adormeceu. Foi então que um anjo espiritual, um mensageiro de Deus, apareceu-lhe para dar a resposta ao seu pedido. O mensageiro celestial o levou até o local onde trabalhava. Lembram que no início eu disse que esse senhor era oleiro? Então, gente, ele fazia peças de cerâmica no forno. Acredito que peças bem bonitas. Vocês sabiam que essas peças são feitas de barro e depois de prontas são chamadas de cerâmica? O anjo pergunta-lhe como ele conseguia fazer peças tão bonitas. Quando vemos um trabalho bonito e bem feito, a gente quer logo saber como foi, não é mesmo? Bate uma curiosidadezinha. O oleiro explicou ao anjo que trabalhava com muita atenção e dedicava muito carinho para que todas as peças ficassem perfeitas e bonitas. E para isso, algumas peças tiveram que voltar ao forno ao calor intenso, algumas vezes até ficarem perfeitas. O anjo, tentando ajudá-lo, perguntou-lhe como faria sem o calor intenso do fogo, como ele realizaria seu trabalho. O velho oleiro respondeu que não conseguiria, que era impossível fabricar uma cerâmica sem o calor do forno. O mensageiro celestial disse-lhe carinhosamente que as dificuldades que passamos são as ferramentas que nosso Pai Celestial se utiliza para embelezar nossa alma e que um dia será mais uma peça linda e perfeita para trabalhar em seu nome. O velho oleiro despertou de seu sono e compreendeu o valor de suas dificuldades, que eram elas que o aproximavam do Pai, e agradeceu a oportunidade de trabalho bendito. E aí eu pergunto a vocês, Deus pune? Não, claro que não. Tem a lei de justiça, amor e caridade para nos lembrar do quanto o Pai nos ama. Todas as dificuldades que passamos foram provocadas por nós mesmos. Por quê? Na nossa invigilância, cometemos erros, na nossa rebeldia. Mas porque o Pai nos ama muito, temos oportunidades muitas, para recomeçar. As dificuldades do trabalho, de saúde, de toda forma, são para nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E com certeza saímos de cada encarnação melhores do que fomos anteriormente, mas fortalecidos. No plano espiritual, estudamos, firmamos esse compromisso de recomeçar e refazer e mostrar que aprendemos. Essa é a resposta para essa pergunta. Deus pune? Claro que não. Por Ele muito nos amar, que passamos por essas dificuldades. São as oportunidades que temos de resgatar todos os nossos erros.
Um beijo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem mesmo. Essa atividade que a gente vai fazer agora é bem legal. Vai ser de perguntas e respostas. E vocês vão ter 5 segundos para responder cada uma delas. Vamos lá? Primeira pergunta. Você está no meio de uma pandemia do Covid. Você reza muito pedindo a Deus proteção, mas não lava as mãos. E quando tem que sair de casa, não coloca a máscara. O que pode acontecer? 5 segundos para você pensar. Você pode pegar o vírus. Lembre-se, cuidar da alma e do corpo também. Vamos para a segunda pergunta. Seu amigo ficou muito feliz porque você dividiu o lanche com ele. Qual o nome que a gente dá desse gesto de ajuda, de auxílio ao outro? 5 segundos. Se você respondeu caridade, acertou! Vamos então à terceira pergunta. Você comeu muito, mesmo a sua mãe pedindo para parar. O que pode acontecer? Você pode passar mal. Ai, minha barriga tá doendo porque eu não escutei a minha mãe. Vamos então à quarta pergunta. Você separou e doou alguns brinquedos. Que sentimento te despertou? 5 segundos. Isso! O sentimento de felicidade, de satisfação por estar fazendo uma boa ação, não é mesmo? Então vamos agora à quinta e a última pergunta. Você tem que ir no dentista, mas está morrendo de medo. Isso, da anestesia, daquela agulhinha, daquele motorzinho no seu dente com aquele barulhinho. Então você implora a sua mãe, pedindo para que ela não leve você no dentista, porque vai doer. Mas mesmo assim, ela não te escuta e te leva no dentista. Então você pensa, minha mãe não gosta de mim. Será? 5 segundos para refletir. A sua mãe te ama. Ela sabe que se você não for no dentista, você pode até perder o dente. Isso. Assim, Deus age com a gente da mesma maneira. Ele não pune, Ele não castiga, Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. E aí, crianças, gostaram da atividade? Um abração bem forte para vocês. Tchau e até a próxima. E agora, vamos fazer a nossa prece final. Agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que chegaram até nós. Obrigada por nossas famílias, pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, por tudo que temos em nossas vidas, por tudo que vem de Ti até nós, por todas as bênçãos e todo o amparo que recebemos diariamente. Esteja conosco, Senhor, durante todo o dia de hoje e o mais importante, que nós estejamos convosco também, Pai, durante todos os minutos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar.
se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo